Irmãos amados, vamos para a palavra do Senhor e continuar meditando na Bíblia Sagrada. Como é maravilhoso a palavra de Deus. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, nos diz a palavra, porque a palavra de Deus é viva, e o que mais? E eficaz. Ouvi esse texto quando ontem eu fui a Maceió, e quando hoje eu retornava, ouvia novamente numa rádio evangélica ali de Delmiro. A palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Ela produz ela tem uma utilidade para aquilo que ela é enviada, é eficaz, ela é eficiente, ela produz resultados. É a palavra de Deus. A palavra do homem cansa. Um jornal a gente lê, hoje de manhã, à tarde não tem mais graça. Livros e mais livros são publicados, precisam ser renovados, e muitas vezes a gente os tem mais para enfeitar a nossa estante. Mas a Bíblia é diferente. Você lê, relê, e ela sempre nova. Glória a Deus. Só para matar a minha curiosidade. Quem está lendo a Bíblia diariamente? Eita, parabéns, glória a Deus. Estamos em 1 de Crônicas, terminando, já entrando no 2 de Crônicas, não é assim? Quem está acompanhando? Estamos lá em Crônicas. É difícil ler Crônicas, viu? É difícil. Fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, e uns nomes estranhos, difícil até de ler, mas leia que é bom. O remédio muitas vezes é amargoso, mas faz efeito. E há um segredo nas genealogias. Não pule genealogia não. Porque nos versículos daquele tem um negocinho lá que é um mistério. Domingo aqui teve um servo de Deus, ministrou uma palavra dentro do texto de genealogia. Ele leu, quando leu, disse assim, agora quero ver o que é que esse rapaz vai falar aqui. E ele encontrou um segredo lá dentro, que é coisa maravilhosa. Então toda a Bíblia, assim sendo, o Gênesis faz parte, inclusive é o primeiro livro, o livro dos começos. E no livro dos começos, no Gênesis, nós estamos aqui observando, filho por filho de Jacó, e a bênção que Jacó ministra sobre eles. E aí nós vamos observar nesta noite o versículo de número 21, acerca de Naftali. Naftali é uma serva solta. Há outras traduções que vai dizer Naftali é uma gazela. Me parece que a NVI vai falar isso. É uma gazela. Então, é uma serva. Chame serva não, viu? Que dá os ouvidos quando você chama serva. É serva. É uma serva solta. Ele dá palavras formosas. Pois bem, quando a gente vai falar de Naftali, ele é o 6º filho de Jacó, o 2º filho de Bila, serva de Raquel. Este moço, ele vai nos ensinar algumas lições espirituais, e eu tenho plena convicção que as lições espirituais que nós vamos aprender aqui com Naftali servirão para a nossa caminhada, para a nossa jornada espiritual. E o texto, a bênção do pai para este filho, começa justamente com essa expressão bem pequena. Naftali é uma serva ou uma gazela, como vai dizer algumas traduções, é uma serva amorosa, é uma gazela solta, Pois bem, quando a gente fala da serva ou da gazela, só questão de curiosidade, a gazela, ela é da família dos bovídeos, e ela tem pontas longas, as gavelas, ela tem pontas longas. Já a serva, ou em traduções outras, vai chamar corça. Serva e corça é a mesma coisa, gazela já é diferente. Então a serva ou a corça é a fêmea do veado, família dos cervídeos. E aí o veado, ele vai se diferenciar da gazela, porque o veado, ele vai ter grandes galhas. Você quando vê esse animal, a gazela, ela vai ter galha, mas não são galhas
grandes, frondosas. Já o veado, ele tem aquelas galhas bem grandes, e elas caem do veado. Então a cerva ou a coça é a fêmea do veado. Já a gazela, ela é da família dos bovídeos. Pois bem, um texto vai dizer que é gazela ou é cerva, isso aqui não implica tanto. O que nós queremos entender é que o texto vai dizer, Naftali é uma cerva solta, cerva solta. Com a cerva, nós vamos aprender 3 lições, porque existem 3 características da cerva. Primeira, a cerva, ela apresenta uma característica de liberdade. Não dá para colocar uma cerva para ficar dentro de uma gaiola, para botar dentro de algum canto assim presa. Ela quer liberdade, é a primeira característica delas. Segunda característica é agilidade. Terceira característica da cerva é a fertilidade. São 3 características bem interessantes. Então, nessa primeira característica dela, que é da liberdade, quando a gente fala de liberdade, logo vamos nos lembrar daquilo que disse Jesus, lá no Evangelho de São João 8, e versículo de número 32 e 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí no 36 diz, e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Naftali, esta gazela solta, ou esta cerva solta, vai nos ensinar a lição da liberdade. Nós, crentes em Jesus, fomos libertos. Diga amém. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Existem muitos lugares, inclusive lugares de respeito, que a sociedade tem as suas considerações, que trabalham a liberdade, a libertação daqueles que se encontram presos por vícios. E eles têm lá as formas de trabalhar. Alguns conseguem se libertar, outros não tem como. Mas quando o homem ou a mulher conhece Jesus, pode ter a certeza de que Jesus, ele tem o poder de libertar. E uma vez libertos, nós estamos livres para servir ao Senhor. E o adversário da nossa alma não tem mais poder sobre as nossas vidas. Por isso, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Há uma palavrinha parecida com liberdade. Parece muito, mas não é. Que é libertinagem. Nós não fomos livres para viver uma vida libertina, uma vida de libertinagem. Nós somos livres para viver uma vida para Cristo, de tal maneira que o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, aí ele usa uma expressão, e nessa expressão ele diz, entrará e sairá. Isso fala de liberdade. E entrará e sairá, e achará pastagens. Quem é livre tem o poder, a graça de entrar e de sair, e encontra pastagens. Mas esta liberdade não nos dá o direito de viver uma vida libertina, libertinagem. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Naftali vai dizer, gazela solta, cerva solta, liberdade. Nós crentes em Jesus também estamos libertos. Aleluia, libertos. Libertos de vícios, libertos de palavrões. Apesar de que tem alguns crentes que gostam de usar uns palavrões. E já é crente velho, viu? Velho. Mas tem umas presepadas e gosta de usar uns palavrões. E quando está em casa aperreado com os filhos, e chama de um bocado de coisa, que eu não posso nem dizer aqui. Precisa ser liberto. Ainda tem crente que está preso pelo cigarro. Tem. Eu não vou dizer onde, porque o mundo é grande. Mas uma crente com mais de 30 anos, ainda fumando. Uns 30 anos. Os dedos amarelos.
Outra vez vi outro que, além dos dedos, eram os dentes amarelos, que ele fumava e comia o fumo. E crente, glória a Deus, na igreja. Mas o meu Senhor é um Deus de libertação. E a serva vai me ensinar isso. Liberdade. Deus tem liberdade para o seu povo. Diga amém nesta noite. Liberdade. Liberdade de pensamentos. Tem gente que é preso por pensamentos, por desejos carnais, por desejos, tantos outros. Mas a serva me ensina liberdade. Segundo, a serva me ensina agilidade. É um animal ágil, um animal rápido. E é tão rápido que a velocidade da cerva, segundo aqueles que estudam esses animais, diz que eles chegam a correr 90 quilômetros por hora. Porque as canelas, os cambitos delas são muito sequinhos. E aí quando o animal bota para correr atrás de uma cerva, não consegue. 90 quilômetros por hora, e a bicha correndo e os bichos atrás querendo pegar, mas não consegue. Porque é um animal ágil, é um animal rápido, tem uma velocidade. E aí, quando ela está correndo, ela também começa a saltar a grandes, nas velocidades, ela começa a saltar e subindo as ladeiras e subindo tudo, e os bichos ficam doidos, querendo pegar a cerva. Mas a cerva, ela foi feita para a liberdade, e ela foi capacitada para ser um animal ágil, rápido. E por fim, a cerva vai nos ensinar ainda uma outra lição, que é da fertilidade. A cerva, ela produz, ela gera. Tudo isso, irmãos, pode ser aplicado às nossas vidas espirituais. Fomos chamados para a liberdade, fomos chamados para viver uma vida ágil. Crente em Jesus, uma vez liberto, não é aquele crente parado, aquele crente que, como é que tu vai? Na mesma vidinha. Fui crente em uma igreja que tinha uma irmã mais de 30 anos, e a gente perguntava, e aí irmã, como é que a senhora está? Ela dizia, estou na mesma vidinha. Ela tinha uma deficiência na mão, aí fazia a mão assim, mesma vidinha, pastor. Todo culto que eu ia lá, a história dela era essa, mesma vidinha, mesma vidinha. Ô irmão, Jesus não chamou para a gente viver na mesma vidinha, não. Ele nos chamou para viver uma vida de agilidade, uma vida de prosperidade, de crescimento. Quem diz amém nessa noite? 10 anos de crente, 20 anos, 30 anos, a mesma vidinha, a mesma coisinha, para frente e para trás, aquela ladainha para frente e para trás. E além do mais, o Senhor nos chamou para ser férteis. Eu não digo somente a fertilidade física, mas a fertilidade espiritual. O Senhor nos chamou para gerar. Amém? Para gerar. A Bíblia vai dizer acerca de Raquel, quando ela via Leia gerando e ela não tinha condições de gerar filhos, ela chegou para Jacó e disse, dá-me filhos, senão eu morro. Eu quero filhos, eu quero gerar. Crente em Jesus também deve chegar na presença de Deus e espiritualmente fazer esta oração. Dá-me filhos, Senhor. Ajuda-me a gerar. Eu quero ganhar almas para ti. Assim como a cerva, ela é fértil, ela produz, ela gera. Eu quero também gerar filhos espirituais. Aleluia. Então, está dizendo Naftali ou Naftali é uma cerva solta. Mas em segundo lugar vai dizer acerca de Naftali. Naftali, ele dá palavras formosas. Ai, eu me apaixonei por esta frase aqui. Ele dá palavras formosas. E aí eu entendi a necessidade que nós temos de ser uma cerva solta, mas também produzir palavras formosas. Vamos entender, pegando um gancho no Salmo 45. Salmo 45, versículo 1. Vamos ler, por favor, esse texto. Salmo 45, versículo 1. O meu coração ferve com palavras boas. Amém. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Olha que coisa linda está dizendo aqui este salmo. O meu coração ferve. Ferve com o quê? Palavras boas. Aí ele vai dizer mais. A minha língua é a pena de um destro escritor.
Esse salmista aqui, ele tinha razão de celebrar a Deus, porque o Senhor tinha dado a ele o desejo de falar palavras boas. Ele dizia: meu coração ferve. Há uma expressão na Bíblia que diz que a boca fala do que o coração está cheio, não é assim, não é? Se o coração está cheio de ruindade, a gente só fala que não presta. Se ele está cheio de pilera, só fala pilera. Vocês conhecem essa linguagem, conhecem? Então, se o coração está cheio de coisas boas, consequentemente ele vai ter condições de falar coisas boas. É isso que está dizendo o salmista: o meu coração ferve, e ferve de palavras boas. Por isso que Jacó está dizendo acerca de Naftali, ele dá palavras formosas. Oh, glória a Deus! Palavras formosas podem nos levar a pensar em uma pessoa eloquente, uma pessoa que tem habilidade de falar. Tem aquelas pessoas que têm habilidade para escrever, e tem outras que têm habilidade na fala. Ele fala com tanta eloquência que você fica ouvindo e diz: rapaz, mas como fala bonito. Você nota que tem políticos que eles falam, mas fala com tanta eloquência, mas fala tão bonito, que dá vontade da gente dar glória a Deus. Lá em Alagoas, ela tem, que é viva, uma certa senhora que é política, e quando ela fala, meu Deus, como aquela mulher, ela tem habilidade para falar, e umas coisas assim bem coordenadas. E uma vez ela fez uma visita a uma reunião que eu estava, e ela fez uma comparação: eu sou como Davi, pequeno, lutando contra os Golias. Teve crente que deu glória a Deus. A habilidade de falar. Queridos, isso para nós como igreja também é muito importante. Nós precisamos ter uma linguagem agradável, principalmente nós pregadores, porque a nossa arma de trabalho é a fala. O vendedor, a arma dele, o instrumento dele é a fala. Glória a Deus. E aí muitas vezes a gente utiliza esse instrumento aqui, mas é rude. E aí ele quer, porque quer que o povo escute-o, com a sua forma assim um tanto grotesca de falar. E aí vem uma palavra para nós. Eu não sei se vai servir para todo mundo, mas quando eu estava meditando isso aqui, eu estava dizendo como salmista: Senhor, tem misericórdia, dá-me palavras boas. Porque se eu tiver palavras boas para ministrar à igreja, eu terei um público para me ouvir. Sim ou não, irmãos? Se é um professor que tem palavras boas, a sua classe vai estar uma classe sempre florida. E alguém vai dizer: por que a classe de fulano de tal é desse jeito? É porque ele tem palavras boas, palavras formosas. Além de pesquisar, além de levar curiosidade para a sala de aula, além de saber destrinchar a lição, mas ele tem palavras formosas. Que Deus nos capacite, nós pregadores, professores, dirigentes de congregação, quem coordena grupos, precisamos ter palavras, o que, irmãos? Boas, palavras formosas. E o salmista está dizendo: a minha língua é a pena de um destro escritor, de um hábil escritor. Se você pega um escritor bom, que ele escreve, e cada mês ele está lançando um livro, meu Deus, que capacidade essa pessoa tem de escrever tanto. Aí o salmista está dizendo: a minha língua é a pena de um destro escritor. Eu não estou escrevendo, não. A minha língua, a minha maneira de falar, isso aqui é como a pena de um destro escritor. A habilidade, a fluidez. Que a nossa língua seja um instrumento de glória a Deus. Que a nossa língua seja um instrumento de edificação. E que a nossa língua produza palavras boas. Oh, que coisa maravilhosa, glória a Jesus. A Bíblia vai nos dizer que um dia um anjo fez uma visita a 2 personagens. Esse anjo foi visitar um certo homem por nome de Zacarias. Quando ele chegou a Zacarias, ele vai dizer que ele iria ser pai, que a mulher dele ia gerar um filho.
Aí Zacarias, ele vai voltar-se para o anjo e vai dizer: como se fará isto? Esse anjo, tempos depois, vai fazer uma visita a Maria, a mãe de nosso Salvador Jesus Cristo. Quando este anjo chega a Maria, aí ele entrega uma palavra semelhante. Aí Maria diz assim: como se fará isto, visto que eu não conheço varão? Aí você vai ver a reação do anjo para Zacarias e a reação do anjo para Maria. Para Zacarias, o anjo vai dizer: ficarás mudo, porque não crestes na palavra do Senhor. E a mesma expressão é dita por Maria. E o anjo não disse para Maria que ela vai ficar muda. Só que tem um negócio aqui. Quando Zacarias recebe a visita do anjo, na Nova Tradução, vai dizer assim: como é que eu vou saber que isso é verdade? E além do mais dele fazer essa pergunta, nas entrelinhas, dá a entender que Zacarias olhou para o anjo e vai falar assim meio grosso: como é que eu sei que isso é verdade? Ah, é para rir? Isso é forma de falar com o anjo do Senhor. E vai dizer que é Gabriel. Você sabe quem é Gabriel? Gabriel é o secretário executivo do céu. Ele diz assim: eu assisto diante de Deus. Essa palavra assistir é a mesma coisa daquele que é um assistente, daquele que está ao lado de uma grande autoridade. Para falar com a autoridade tem que passar primeiro por aquele assistente. Ele está dizendo: eu assisto diante do Senhor, eu fui enviado para trazer essa palavra. Aí Zacarias vai dizer: como é que eu sei que isso que você está falando que é verdade? É preciso você não acreditando na minha palavra não, você vai ficar mudo. 9 meses mudo. Depois, lá vai o mesmo anjo falar com Maria. A Maria vai dizer: como saberei isso? Porque até a voz da mulher é mais suave, né? Glória a Deus. Como saberei isso? Virá sobre ti o Altíssimo, a sombra vai te cobrir, o que vai nascer de ti é o ente santo. E aí vai acontecer tudo que vocês conhecem na Bíblia. Eu tomo esse exemplo aqui para nós entendermos a importância de palavras formosas. Glória a Deus. Um viajante, nas suas caminhadas, se hospedou em um determinado hotel, e no outro dia, ele chegou para o garçom, na hora do almoço, e ele disse assim: por favor, eu estou viajando, conhecendo essa região, eu gostaria que você preparasse o prato preferido, o prato da região aqui. Eu queria conhecer um pouco da história, e eu quero conhecer pela culinária. Qual é o prato preferido aqui da região? O garçom foi lá, preparou, 1 hora depois lá vem ele, com um prato gostoso. E quando ele olhou, era língua. Claro, língua de um animal, né? Preparou direitinho. Ele olhou assim, fez uma cara feia, disse: isso aqui, é isso aqui. Isso aqui é o prato preferido. Quando ele começou a comer, disse que era uma coisa assim deliciosa. A forma como foi preparada aquela língua, que foi servida, ele disse: que fantástico. No outro dia, aí o garçom vai servi-lo. Ele estava no hotel. Quando vai servi-lo, ele disse: agora eu quero conhecer qual é o prato, qual é o pior prato da região. Ele disse: eu vou trazer. 1 hora depois, lá vem ele novamente. Quando ele vem, o prato era língua. Aí ele disse: não, ontem eu pedi o melhor prato, hoje eu estou pedindo o pior. Ele disse: a língua tanto é o melhor prato da região, como é o pior prato da região. O segredo é como se prepara a língua. Amém? A língua pode ser uma grande bênção, e ela pode ser também maldição. Ela pode ser instrumento de vida, e ela pode ser instrumento de morte. O segredo é quem prepara a língua. Por isso, o texto está dizendo: Naftali dá palavras formosas. O salmista está dizendo: meu coração ferve com boas palavras, e a minha língua é a pena de um destro escritor. Tiago
capítulo 3, versículo 9, ele vai dizer: com a língua abençoamos e também com ela amaldiçoamos. Misericórdia, como é que pode? Com a língua eu abençoo, Deus te abençoe. Aí quando aquele que eu abençoei virou as costas e disse: infeliz, ruindade, ainda diz o infeliz das costas ocas, mas ele está na minha frente e eu abençoei, só em virar eu já amaldiçoei. Aí Tiago diz: como é que pode uma língua com a língua abençoar e também com essa mesma língua amaldiçoar? Mas Naftali é diferente. Naftali, ele dá palavras formosas. Quem dá glória a Deus nessa noite? Como é que está a tua língua? Como é que estão as tuas palavras? Como é que estão tuas palavras em casa? No trato com a esposa, no trato com o esposo, no trato com os filhos, no trato com teus pais. Como é que está? Como é que está o trato com aqueles que são teus liderados? Porque uma coisa é eu estar no banco sendo liderado, outra coisa é eu ser líder. Quando eu sou liderado é uma bênção, é uma maravilha, mas quando eu assumo o posto de liderança, eu não reconheço mais ninguém. Como é que estão nossas palavras? Jacó está dizendo: Naftali, ele dá palavras formosas. Glória a Deus. Palavras formosas é o que nós precisamos para ministrar. Palavras formosas é o que nós precisamos quando vamos pregar. Eu conheço gente que quando vai pregar, ele fala tanto no Satanás. 10 minutos, umas 20 vezes falando no Satanás. E umas 3 ou 4 vezes falando o nome de Jesus. Misericórdia, eu não quero ver esse pregador nem me pagando. Porque o Satanás, e porque chega angustia, parece que a gente está no culto sexta-feira 13. Misericórdia, que coisa estranha. Irmãos, quando for pregar, não é pregando, falando tanto no nome do Satanás. Você pode usar algumas coisas, porque ele, o tal e tal, sem falar tanto no nome, que angustia quem está ouvindo. Agora fale Jesus, porque Jesus, porque Jesus, porque Jesus. Por isso que diz o cantor, que doce nome de Jesus. Palavras formosas, glória a Jesus. Não amaldiçoe quando estiver pregando. Mesmo que você está pregando e alguém está lá cochichando ou rindo, aí você vai fazer o quê? Eu sei que dá uma friezinha nas costelas, vai descendo assim um suor no osso do mucumbu. Dá uma dorzinha aqui no buraco do vão. O buraco do vão é isso aqui. Fui pregar nesses dias, o pessoal foi assim: que palavrão é esse? No buraco do vão é aqui. O osso do mucumbu é a coluna descendo. Aí dá uma friezinha descendo aqui, quando a gente está ministrando e tem alguém que fica cochichando com o outro e rindo. A impressão é que dá que está rindo de nós. E aí você tem que ter controle, tem que ter sabedoria, jogar uma verde para quem está falando, né fulano? Aí ele diz assim: sim, é o que mesmo? Você tem controle, mas sem perder a graça, sem perder a nobreza. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, outros que quando vão pregar, começam a colocar apelido nos demônios. E eu quero lá saber de apelido de demônio, é tranca-rua, é tal. E eu quero saber lá desse negócio. Demônio é demônio, irmãos. Ter palavras formosas nos ensina a evitar essas coisas. É de tal maneira que nós, obreiros, que nós que lideramos, precisamos também observar o que é que diz lá em Eclesiastes capítulo 12. Coloca na tela, por favor. Eclesiastes 12 e versículo de número 9. Olha a importância que se tem em ministrar a palavra. Quem ministra a palavra precisa ter palavras formosas. Palavra formosa na oração, palavra formosa nas mensagens. Aleluia. Versículo 9, por favor. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou, e atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Volta aí, por favor, volta aí. E quanto mais sábio foi o pregador, isso é uma referência a ele mesmo, né? Salomão falando dele mesmo.
O pregador aqui, porque começa o Eclesiastes dizendo pregador, o livro do pregador. Então, quanto mais sábio foi o pregador, aí vamos trazer para nós. Quanto mais sábio aquele que prega, que ensina, que faz a obra de Deus, tanto mais sabedoria o povo ensinou. Se ele tem sabedoria, ele ensina sabedoria ao povo. Aí diz assim, este pregador que ensinou sabedoria, atentou, esquadrinhou. Irmãos, é importante para aquele que prega atentar para o que diz a palavra e esquadrinhar. Eu vou tomar esse texto dentro do que diz respeito à pregação. Para quem prega, para quem ensina, não é somente chegar lá e pegar a lição da escola dominical e ficar lendo do começo ao fim. Ler de começo ao fim, os alunos fazem em casa, boa parte. Outros só pegam no dia. Mas é atentar para o que diz a palavra. Você vai ensinar e começa a contar história, contar sonho, diante da sua classe. Porque eu sonhei, porque peguei uma briga com a mulher em casa, só Deus tem misericórdia, aquela tribulosa, e da classe falando isso. Aí o texto está dizendo, porque o pregador, quanto mais sabedoria tem, sabedoria ensinou ao povo, ele esquadrinhou. É preciso ter conhecimento da palavra, porque quanto mais se mergulha na palavra e tem conhecimento, você vai ter palavras formosas. Continua, versículo número 8. Não, versículo 10, desculpa. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. Volta o versículo aí, olha o que é que diz o texto. Procurou o pregador achar palavras agradáveis. Quem é que não quer ir para uma aula? Quem não quer ir para um culto, onde você está ouvindo o pregador com palavras boas, palavras formosas, palavras agradáveis, que mesmo que Deus o use para entregar uma palavra de repreensão, de conserto, mas ele ministra com graça. As pessoas muitas vezes até riem, aí fez, é engraçado, né? A gente ri apanhando, rindo. Mas é porque tem aquela habilidade. Diz que o pregador procurou palavras agradáveis, ensinou sabedoria ao povo, procurou palavras agradáveis. Aí veja o versículo número 11 para a gente fechar esse texto. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Volta novamente o 11. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações. São palavras dos sábios. Aguilhão é uma vara de ferro com uma ponta bem aguda e ele serve para quando há necessidade de o boi estar com alguma coisa ali. Aguilhões, mas as palavras dos sábios são como aguilhões e são como pregos bem fixados. A palavra de Deus ministrada com graça, com sabedoria, sem ladainha, contando aquela história para frente e para trás, porque quando eu era novinho e eu já estou velho, mas e alguém quer saber quando eu era novo, eu hoje está velho? Entrega a palavra. É como aguilhão, a palavra vai mexendo, vai ferindo, vai tocando. Aleluia, a exposição da palavra vai trazendo luz, vai clareando a nossa mente. É como aguilhão e como prego bem fixado pelos mestres das congregações. Aleluia. Naftali, tu és uma serva solta. Ele dá palavras formosas. Que Deus se agrade de nós e possa nos usar com palavras formosas, com palavras boas, com palavras sábias, e ver o povo crescendo, sendo abençoado para a glória de Jesus. Quem diz amém? Saindo de Naftali, aí Jacó vai chamar o seu último filho, o Benjamim. E aí acerca de Benjamim, a gente vai entender que ele é o filho mais velho, era objeto de grande afeição por parte do seu pai, objeto não no sentido de coisa, o foco, deixa eu trocar essa palavra porque é muito pesada, o foco de grande afeição por parte do seu pai,
especialmente depois de Jacó presumir que José estava morto. Então, Jacó amava muito a José, e quando traz aquela notícia lá dos irmãos que o venderam, mas disseram para Jacó que ele tinha morrido, então ele passa a ter um carinho muito grande por Benjamim. Logo, Jacó, ele mostrou-se extremamente relutante quando os irmãos de José vai para o Egito, e José, testando os irmãos para ver se tinha havido alguma mudança, pergunta pelo pai, se eles tinham um pai, se ele tinha mais alguém, e aí eles disseram: nós temos um pai que é já velho, temos um irmão que morreu, e temos um irmão mais moço. E aí quando eles pedem, na próxima vez que vocês vierem aqui, só venham se trouxerem esse irmão mais moço, porque eu quero saber se vocês estão falando a verdade. Quando eles chegam lá e diz para o pai que acabou toda a comida, e era preciso voltar ao Egito, eles disseram: pai, a gente disse que tinha um irmão mais moço, e o homem lá do Egito disse: só vê a nossa cara se a gente levar Benjamim. Aí Jacó disse: não, Benjamim não. José já morreu, e se matarem Benjamim, o que é que vai ser de mim? Então ele tinha um grande apreço por este moço. Você vai ver que foi esse Benjamim que, quando ele vai nascer, ele não nasce lá nas terras de Padã Arã. Benjamim, ele vai nascer já indo para a terra prometida. Raquel, quando vai dar à luz a Benjamim, ela tem um parto muito difícil, e quando Benjamim nasce, ela morre. Mas antes de morrer, ela consegue ainda ter a notícia que nasceu filho, e quando ela tem a notícia que nasceu filho já morrendo, ela diz: o nome dele será Benoni, e ela morre. Só que Benoni quer dizer filho da minha dor, filho do meu pesar, filho das minhas tristezas. Já pensou se esse menino continuasse com esse nome, Benoni, filho da minha dor? Aí Jacó vai dizer: não, ele não será chamado Benoni, ele será chamado Benjamim. Benjamim significa filho da minha mão direita. Esse Benjamim, como filho da mão direita, na cultura hebraica, mão direita era símbolo de honra, de glória, de poder. Jacó está dizendo: Benjamim, ele vai ser tratado por todo mundo como filho de honra, um filho de glória, um filho de poder. É isso que vai significar Benjamim. Só que quando Jacó está velho e chama os filhos para serem abençoados e traz Benjamim para ser abençoado, aí ele vai dizer: Benjamim é lobo que despedaça. Há uma tradução que diz que despedaça a presa. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã ele come a presa. Uma vez que ele já despedaçou, de manhã ele come a presa, e à tarde ele pega esta presa, uma vez que ele está saciado, e ele vai repartir o despojo. Vamos aprender um pouco desse Benjamim? O texto vai dizer: Benjamim, lobo que despedaça. Jacó está dizendo: Benjamim não tem piedade de ninguém. Benjamim pode aparecer quem tiver na frente dele, ele vai dizer: ninguém é maior do que eu, porque eu sou lobo, e se você se apresentar na minha frente, eu vou te despedaçar. Ele não respeita as presas, ele despedaça. Eu comecei a pensar sobre isso, e comecei a me arrepiar. Meu Deus, tenha misericórdia. Será que tem crente com espírito de Benjamim, lobo, que tem o prazer de despedaçar? Será? A Bíblia vai dizer de um descendente de Benjamim chamado Saul. Saul, irmãos, tinha tudo para ser um obreiro, um crente abençoado. A Bíblia vai dizer que da cintura para cima ele se sobressaía a todos os homens. Saul era muito bonito. Eu não sei o que é bonito, eu não sei o que é, mas a Bíblia está dizendo que é bonito, então eu vou dizer que é bonito. Saul era um muito bonito. Quem olhava para Saul dizia: rapaz, olha para este homem. Foi escolhido rei de Israel. Em meio às suas lutas, suas vitórias, um dia aparece um gigante. E o gigante diz: dá-me um homem para que lutemos juntos. Abner não teve condições nem coragem de ir. Saul, vou nada enfrentar esse gigante. E o soldado batia as pernas uma na outra quando aparecia aquele gigante. Mas um garotinho, 15, 16, 17 anos por aí, vai levar comida para os irmãos que estão na guerra. E aquele garotinho ouviu quando aquele circunciso filisteu gritava: dá-me um homem
para que lutemos juntos. E amaldiçoava, e gritava, e berrava. E aquele garotinho diz assim: quem é este filisteu? Quem é este homem para desafiar os exércitos do Deus vivo? Alguém diz: cala-te, cala-te, fica calado aí, fica calado, que o bicho lá é terrível, e tu um garotinho. Aí ele diz: eu irei, eu vou. Vai o quê, rapaz? Os melhores aqui, o Abner, que é um campeão aqui, não vai? Quanto mais tu? Ele disse: eu vou. Levaram-no diante de Saul, o benjamita. E quando levaram Davi diante de Saul, ele diz: eu irei. Aí Saul diz: me mostra o teu currículo. Vá procurar na Bíblia nesse negócio de currículo, viu? Estou estudando aqui para vocês melhorar, que é o entendimento de vocês. Me mostra o teu currículo. Ele disse: o meu currículo é o seguinte: um dia eu estava apacentando as ovelhas de meu pai, e apareceu o urso, e pegou a ovelha do meu pai. Eu fui lá, arranquei a ovelha da boca do urso, matei o urso, e livrei a ovelha dele. Boa. Mais alguma coisa no seu currículo? Tem. Porque um dia levantou-se um leão, e o leão partiu novamente para as ovelhas. Eu fui lá, matei o leão. E esse circunciso filisteu não vai ser diferente. Como eu fiz com o urso e com o leão, eu vou matar esse circunciso filisteu. Aí Saul procurou alguém lá: tem alguém aqui para ir? Ninguém foi. Você fazer o quê? Aí tu mesmo. Quem não tem tu, é tu mesmo. Mandou Davi. Vocês conhecem a história? Davi matou o bicho lá, depois matou o bichão, pega a cabeça, leva e mostra: está aqui, matei o gigante. Termina a guerra. Quando termina a guerra, Saul volta. Quando Saul volta, as moças, as mulheres judias estão lá com tamboris e cantando: Saul matou seus milhares. E batia, e se alegrava, e aquela festa. Saul ficou fofo, que maravilha, estou sendo reconhecido. Saul matou seus milhares. Lá vem Abner chegando com os soldados. E quando vai chegando Abner com os soldados, lá vem Davi também atrás. E as mulheres continuaram cantando: Saul matou seus milhares, Davi matou 10 milhares. Eita! Benjamim é lobo que despedaça. Caiu em Saul, o benjamita, aquele sentimento de ódio. Ele diz: se as mulheres estão dizendo que ele matou os 10 milhares, que ele é mais do que eu, o que é que falta? Está faltando agora a coroa, só está faltando agora ele reinar. Sabe de uma coisa? Vou matá-lo, vou despedaçá-lo. E ele saiu atrás procurando Davi para matar, para destruir. E Davi corre para o canto e corre para outro, e vai para um canto e vai para outro. E Saul atrás, mata, 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 despedaça. Porque ele não pode ser maior do que eu. Ele não pode ser maior do que eu. Grande aqui só tem eu que sou rei. Oh, irmãos, que Deus guarde o nosso coração. O sangue de Jesus é poderoso para guardar a nossa alma. Aleluia. Muitas vezes Deus levanta alguém que tem uma habilidade maior do que a nossa, e a gente olha para ele e vê como um competidor. Não, ele vai tomar o meu lugar. Olha como ele canta melhor do que eu. Não pode ser não, vou derrubá-lo. Olha, prega melhor do que eu. Não, não vai não. Olha, é maestrina, olha como ela rege. Quando ela rege, olha o povo como se alegra. Ela é melhor do que eu. Não, não vai mais não, não vai mais não. Espírito de Saul benjamita, lobo que despedaça. Vou pregar, vou entregar a palavra de Deus nessa noite. Glória a Jesus. Essa palavra não é para quem ficou em casa e não está inclusive nem assistindo. Pode ser para quem está em casa assistindo, mas é para nós que o Espírito Santo disse: vá para o culto que eu quero falar com você nesta noite. E ele está dizendo: Benjamim é lobo que despedaça. Benjamim é lobo que despedaça. Que Deus guarde o nosso coração para não receber esta palavra de Jacó. Lobo que despedaça. Mas se eu terminar aqui, minhas irmãs, nunca mais vocês vão querer vir um culto de doutrina aqui. Benjamim não ficou apenas como lobo que despedaça. Há uma outra profecia para Benjamim. E a outra profecia está em Deuteronômio, capítulo de número 33. Oh, que palavra maravilhosa. Aleluia. Deuteronômio 33 e versículo 12. Vamos caminhando aqui para o final. Deuteronômio 33 e 12.
E de Benjamim disse: Aleluia. o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá e ele morará entre os seus ombros. Olha só, parece até que Benjamim se converteu. Para o velho Jacó, o profeta Jacó, Jacó olha para o filho e diz: Benjamim é lobo que despedaça. Anos depois, agora é Moisés que vai profetizar. E na hora que Moisés vai profetizar, ele profetiza para a tribo de Benjamim. E para a tribo de Benjamim ele vai dizer: Benjamim é o amado do Senhor. Amém. Você que escolhe, você quer ser Benjamim lobo ou você quer ser Benjamim amado? O que é que você quer ser? Você que vai escolher o seu futuro. Não, pastor, Deus me guarde. Ele vai proteger meu coração, vai limpar meu coração para eu não ser lobo que gosta de despedaçar, de perseguir, de pisar, de matar. Não, Deus não me chamou para matar, Deus me chamou para dar vida. Você que foi chamado para dar vida, aí o Senhor está dizendo: Benjamim é o amado do Senhor. Nesta noite tem uma palavra profética para os benjamins de Deus aqui, para os benjamitas de Deus. Deus te escolheu para ser amado do Senhor. E como amado, diz a Bíblia, habitará seguro com Ele. A tua habitação será uma habitação de segurança. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. E você estará abrigado em Deus com segurança, porque você é amado do Senhor. Amém. Mas não para. Moisés diz: o amado do Senhor habitará seguro com o Senhor, com Ele. Todo o dia o Senhor o protegerá. Já vencemos 4 meses, posso assim dizer. Janeiro se foi, fevereiro, março, abril, estão terminando hoje. E cada dia, o texto está dizendo aqui, todo dia o Senhor está nos protegendo. Aleluia. Aí diz o salmista: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando nossos inimigos se levantaram contra nós, Ele, nossos inimigos, teriam nos tragado vivos. Mas na hora que Ele vem para abocanhar o crente e tragar vivo, aí a palavra diz: todo dia o Senhor protegerá. A proteção de Deus na tua vida, ao escudo que guarda a tua vida, que guarda a tua alma. Oh, quem dá glória ao nome de Jesus nessa noite. Benjamim. Parou, pastor? Parou o quê? O texto diz: todo dia o Senhor protegerá, e ele, Benjamim, morará entre os seus ombros. Entre um ombro e outro, Benjamim vai morar entre os ombros. O Senhor vai levá-lo ou no peito, ou vai levar nas costas. Você que escolhe. Você pode ser carregado nos peitos do Senhor, ou como está dizendo o irmão aqui, ou na cacunda do Senhor. Glória a Jesus, porque Ele mora entre os ombros. Olha o texto que está dizendo: Ele morará entre os seus ombros. Quem é que vai se atrever a trocar no crente que está abrigado, morado nos ombros do Senhor? Protegido, abrigado, guardado. O inimigo intenta de lá para cá, mas o Senhor disse: não vê não, que Ele está protegido, Ele está guardado em mim. Aí o salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e é nele que nós estamos. Cadê os crentes que confiam nesta palavra e dão glória a Deus nessa noite? Aleluia, aleluia, aleluia. Benjamim, você vai querer sair nessa noite como lobo ou como amado do Senhor? Acaba com essa história de lobo, de querer perseguir quem canta melhor do que você. Deus te deu essa voz assim mesmo em afoé, canta desse jeito que Deus aceita. Deus te deu esse jeito assim, seu de ser. Deus te fez assim porque Ele se agrada de você do jeito que você é. Amém. Uma vez aconteceu uma cruzada, e naquela cruzada, uma Kombi, uma perua, encheu de crente.
para ir para a cruzada. Aí tinha um irmão bem alto, quase 2 metros de altura, e dentro daquela combizinha ele ficou todo encurvado. E tinha os baixinhos assim, os baixinhos começaram a rir. Cresceu demais, só presta assim. Quase 2 horas andando dessa Kombi aqui, todo encurvado. O bichinho lá todo se espremendo. Mas fazer o quê? Deus fez o de 2 metros de altura e Deus fez aquele tampinha de 1,50 m. Glória a Deus. Chegaram na cruzada. Quando chegaram lá, aí chegou, atrasou e lotou de gente, não tinha como ir para frente. Aí o baixinho lá atrás ficava assim, na ponta dos dedos para ver o pregador. Aí o de 2 metros de altura, se tudo crescesse, glória a Deus. E ele lá, ó, em pé aqui, tranquilão, vendo o que estava acontecendo. Irmãos, Deus fez o baixinho, Deus fez o alto, Deus fez o pequeno e fez o grande. Há lugar na casa de Deus para todo mundo. Nada de querer perseguir a presa. Não somos presa de ninguém, nós somos servos de Deus. E não é lobo, não, é amado, amado. Eu sou amado, eu sou amado, eu sou amado. Você é amado, oh glória, oh glória. Nós somos amados do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aguenta aí que ainda tem José, ainda tem Judá. A gente terminar aqui a família de Jacó. Eita, família abençoada. Vamos ficar de pé? Glória a Jesus, glória a Jesus.